Bom dia, pessoal. Nosso grupo vai apresentar um pouquinho sobre banco de dados chave-valor. O nosso grupo é composto pelo Miguel Ferrari, Rafa Ponce e João Vitor. Basicamente, o banco de dados chave-valor é um sistema de armazenamento e manipulação de dados dos mais simples dentre todos os modelos não relacionais. Basicamente, ele possui dois campos, chave e valor. Em um banco de dados chave-valor, cada registro é identificado por uma chave única. Essa chave é utilizada para acessar diretamente o valor associado a ela. A chave pode ser qualquer string ou número que seja único dentro do contexto do banco de dados. Valor. O valor associado à chave é geralmente armazenado como um tipo binário ou similar. Isso significa que o banco de dados não impõe restrições sobre o tipo de dados que pode ser armazenado como valor. Pode ser um simples texto, um objeto, um arquivo binário ou qualquer outro tipo de dado. Possui algumas semelhanças com a estrutura de dado dicionário. A gente abordou três tópicos: chave como identificador único, valor arbitrário e flexibilidade. Chave como identificador único. Tanto em um banco de dados chave-valor quanto em uma estrutura de dado dicionário, cada elemento é acessado por uma chave única. Valores arbitrários. Assim como em um dicionário, os valores associados à chave podem ser de diversos tipos, não necessariamente uma estrutura uniformemente. Flexibilidade. Ambos permitem adicionar novos elementos, chave-valor ou entrada de dicionário, sem a necessidade de definir uma estrutura de dado rígida. Vantagens do banco de dados chave-valor. Possibilita a visualização do banco de dados como uma grande tabela RES. Quando dizemos que um banco de dados chave-valor pode ser visualizado como uma grande tabela RES, estamos destacando alguns pontos importantes. Modelos simples de chave-valor. Assim como em uma grande tabela RES, cada entrada em um banco de dados chave-valor é identificada por uma chave única. Acesso direto por chave. Assim como em uma tabela RES, onde a chave é usada para calcular o índice onde o valor está armazenado, em um banco de dados chave-valor, a chave é usada para recuperar diretamente o valor associado a ela. Isso proporciona acesso eficiente e rápido aos dados, sem restrição de esquema. Da mesma forma que uma tabela RES não impõe restrições sobre os tipos de dados que podem ser armazenados nos valores, um banco de dados chave-valor permite que os valores sejam de diversos tipos, sem a necessidade de um esquema rígido. Consultas rápidas. O banco de dados chave-valor são conhecidos pela velocidade de operação, alcançadas através do acesso direto por chave e do uso de estruturas eficientes de indexação como tabela RES. Essa abordagem permite tempos de buscas médios constantes, ideal para aplicações que exigem baixa latência e alta disponibilidade, como o sistema de tempo real e cache de dados. Maior nível de eficiência, velocidade, performance e escalabilidade horizontal. Isso significa que você pode adicionar novos nós aos clusters para aumentar a capacidade de armazenamento e distribuição de carga de trabalho, sem comprometer significativamente o desempenho. Permite criar dados personalizados, adequados para armazenar e gerenciar dados personalizados, como por exemplo Netflix, Spotify, onde cada usuário possui configurações específicas. Um pouquinho sobre cada um. Na Netflix, armazena preferências de visualização, históricos de filmes assistidos, lista de reprodução personalizada, recomendação baseada no comportamento de visualização do usuário. No Spotify, mantém playlists personalizadas, históricos de reprodução, preferências musicais, sugestões de novas músicas ou artistas com base no gosto do usuário, entre outros. Em um grande resumo, nas vantagens do banco de dados chave-valor, os bancos de dados são ideais para os serviços que necessitam de uma gestão eficiente e personalizada de dados do usuário, como no caso de plataformas de stream, de vídeo e música, onde a personalização é essencial para a experiência do usuário. Agora eu vou falar para vocês das desvantagens do banco de dados chave-valor. Os bancos de dados chave-valor têm algumas desvantagens que precisam ser consideradas, como a recuperação limitada, que eles não permitem a recuperação de objetos através de consultas complexas. A única maneira de buscar um dado é utilizando a chave associada. Tem também a redundância de dados. Há uma grande quantidade de dados redundantes no banco de dados chave-valor, já que tem mecanismo interno para evitar a duplicação. E essa redundância precisa ser gerida na aplicação. E tem também o uso restrito, que não é recomendado como principal meio de armazenar e relacionar dados em sistemas complexos. Sobre a complexidade e volume de dados,
nos bancos de dados chave-valor, a estrutura é simples, o que facilita o gerenciamento e a escalabilidade. Mas à medida que que o volume de dados vai aumentando, essa simplicidade pode se tornar um problema, porque a eficiência das operações vai ser afetada e o manejo de redundância pode se tornar mais complexo. Por isso é importante equilibrar a simplicidade do modelo com o volume de dados que vai ser manipulado. Agora vamos nas aplicabilidades atuais. Os bancos de dados chave-valor eles são muito utilizados em várias aplicações modernas, por causa da capacidade de gerenciar grandes volumes de dados com operações simples. Umas das aplicabilidades são o gerenciamento de sessões web, que ele é utilizado para armazenar dados de sessões como perfis de usuários, temas personalizados, mensagens. Aí cada sessão possui um identificador único, permitindo acesso apenas pela chave primária. Outro exemplo é sessões de jogos online, porque em jogos online todas as informações de um personagem são salvas na chave do usuário, garantindo que só ele tem acesso aos dados do personagem. Carrinhos de compra online, que armazenam informações do carrinho de compras até o momento do pagamento, e carrinho de compra online dos sites, e tem seção identificada de forma única, né? E Big Data e pesquisa, que é facilmente escalável, permitindo o manejo eficiente de múltiplos usuários simultaneamente, e é muito essencial em ambientes de Big Data. Agora eu vou explorar detalhadamente algumas aplicabilidades dos bancos de dados chave-valor. E vou dar alguns exemplos também. Primeiro a gente tem o Session Storage, que é o armazenamento de sessão, e ele é usado para manter as informações sobre a sessão de um usuário durante a sua interação com uma aplicação. Isso é muito útil em ambientes web, onde a consistência e a continuidade da experiência do usuário são cruciais. Um exemplo é o carrinho que eu tinha falado antes. Por exemplo, um site de comércio que você faz login e adiciona algum produto no carrinho. Os dados da seção, como o conteúdo do carrinho, as preferências do usuário também, as informações de login, são armazenados em um banco de dados chave-valor. E cada seção é identificada por uma chave única, o que permite um acesso rápido e eficiente aos dados. Isso é muito bom, porque permite a recuperação muito rápida desses dados de sessão. E tem a escalabilidade também nessa parte, porque ele pode ser distribuído entre vários servidores, garantindo que as sessões do usuário sejam acessíveis de qualquer servidor no cluster. Tem também o Fragment Cache ou Page Cache, que é a cache de fragmentos ou de páginas. Em uma aplicação web é comum utilizar cache para armazenar partes de páginas HTML que são frequentemente acessadas, porque isso vai reduzir a carga no servidor e vai evitar a necessidade de gerar o mesmo conteúdo, de ficar repetindo o mesmo conteúdo. Um exemplo por exemplo, é um blog de notícias que recebe milhões de acessos por dia para armazenar trechos de HTML das manchetes e dos artigos mais lidos em um banco de dados, chave-valor. E ao invés de gerar o HTML a cada requisição, ele simplesmente recupera o conteúdo desse HTML da cache. Isso, tipo, dá um melhor desempenho, porque vai reduzir o tempo de resposta, já que ele vai eliminar a necessidade de gerar o HTML em cada vez que fizer a requisição. E sem contar a menor carga no servidor, porque vai diminuir a quantidade de processamento necessária no servidor e vai liberar recurso para outras operações. Vou tentar explicar aqui, por exemplo, o gerenciamento de sessões de jogos online, que eu tinha falado também. Tipo, nos jogos online, os dados de sessão dos jogadores, incluindo o progresso, os itens que ele tem no inventário, a configuração, são importantes, né, para a experiência do usuário. Tipo, por exemplo, sei lá, no Fortnite, os dados do jogador, como os itens, o progresso e tal, eles vão ser armazenados em um banco de dados chave-valor. E cada jogador vai ter a sua chave única que vai permitir acessar rapidamente todos os dados associados ao aquele jogador.
Isso vai garantir que os dados do jogador sejam mantidos entre as sessões do jogo e permite recuperar rapidamente os dados do jogador e é muito bom para a fluidez do jogo. Agora eu vou falar rapidamente aqui dos SGBDs mais utilizados do chave-valor, que é os sistemas de gerenciamento do banco de dados, né? Eles são alguns pagos e alguns gratuitos, né? Eu vou começar falando do Amazon DynamoDB, que ele não é gratuito, ele cobra pelo armazenamento e as operações de leitura e escrita. O Redis, que é gratuito, é o mais utilizado, e o Ponce vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Tem o Ryak, que ele tem uma versão que é grátis e uma versão que paga, que tem mais recursos, né? Tem o Oracle, que ele não é gratuito, ele cobra. Tem o Aerospike, que tem uma versão comunitária grátis e uma versão paga acho que é uma versão empresarial. Tem o Memcached, que ele é grátis, tem um código aberto. E tem o eCache, que ele é gratuito também. E tem uma versão comercial que está disponível com recursos adicionais. Aí esses SGBDs chave-valor são escolhidos com base nas necessidades específicas de desempenho, da disponibilidade e dos custos das aplicações que vão ser utilizados. Agora o Ponce vai falar um pouco melhor sobre o Redis, que é o SGBD mais utilizado aí no momento. Agora vamos falar sobre o banco de dados Redis. Redis é um banco de dados NoSQL que armazena estrutura de dados em memória. Ou seja, pelo fato dele ter esse atributo, as consultas através dele se tornam extremamente mais rápidas, sendo bem utilizado em conceitos onde há sessão de usuário e necessidade de consultas frequentes em um curto período de tempo. E é importante ressaltar que o fato dele ser NoSQL não significa que ele não age em conjunto com bancos de dados relacionais. A gente vê muita aplicabilidade dos dois juntos, e é o que funciona. Um não exclui o outro. Os bancos de dados SQL trabalham em conjunto com o NoSQL também. A gente vai ver mais para frente várias aplicabilidades que o Redis tem que tornam consultas muito mais rápidas do que se fosse feito através de um banco de dados relacional. O custo de processamento, o tempo, tudo é otimizado. E na questão de ser armazenado em memória, mais tecnicamente, ocorre que não é necessário acessar um disco para consultar ou gravar dados, armazenando as informações naquele modo de chave-valor que foi explicado anteriormente. Tipos de dados suportados. Aqui a gente tem alguns tipos de dados que o Redis suporta, porém ele tem vários outros, até dados geoespaciais. Tudo isso dá para conferir no site deles. A gente tem o modo de chave-valor, se mantém. A gente tem as strings, que são dados de texto ou binários. Hash, que é uma lista de campos e valores. As listas, que são strings na ordem que foram adicionadas. Ou seja, na medida que as informações foram adicionadas, o tempo que elas foram adicionadas, a ordem vai ser respectiva a esse tempo. Set, as strings não ordenadas, é um conjunto não ordenado, né? E o sorted set, que são ordenados de acordo com uma pontuação que você decide. Algumas outras características do Redis, o fato dele ser armazenado em memória, muitas vezes remete à questão de volatilidade, que nunca vai ser possível manter uma informação que ele armazena, que não vai ser possível salvar. Mas isso é possível sim através de um mecanismo que ele tem chamado snapshot, que você define um período de tempo em uma determinada ação que faz com que ele grave esse snapshot e armazene no disco. Então tem sim como ter uma persistência, um armazenamento dos dados nesse tipo de banco. Não é utilizado sempre, mas algo que pode ser utilizado caso precise. Ele também pode ser configurado em clusters,
ou seja, mais de um servidor, podendo ter a questão da redundância, né? Se um cair, o outro assume, ou até em questão de processamento, você pode ter vários computadores executando uma mesma função. Ele é open source, o criador dele disponibilizou open source para o uso de quem precisar. Muitas empresas utilizam ele, o Twitter utiliza, até o PicPay. Várias grandes empresas já relataram que usam o Redis. Um outro atributo muito bom é que ele diminui o peso no processamento dos bancos de dados SQL, porque ele realmente tira esse grande número de consultas diretamente no disco, o que auxilia muito no processamento. Aqui a gente tem um link, depois a gente pode disponibilizar para vocês, que contém os comandos do Redis, porque são vários, muitos comandos, e é bem legal explorar o site deles, tem muita informação. Aqui alguns exemplos do que Redis pode ser utilizado. Na questão de cache, imagina um cenário onde, num portal de notícias, onde a gente tem a página Home. Pensa que as informações dessa página Home vêm de uma consulta no banco de dados, de uma query. Essa consulta retorna as principais notícias. Se você estiver usando um banco de dados relacional, cada usuário que logar no site e precisar puxar essas informações vai fazer uma consulta no banco. Imagina o tanto de processamento que isso não ia gastar. Já utilizando o Redis, apenas uma consulta é feita e essa consulta é armazenada no cache, nessa memória volátil, podendo ser estipulado através de um tempo. Por exemplo, essa página, essa consulta vai ficar armazenada no cache durante uns 2 minutos e depois atualiza. Então, nesses 2 minutos, os usuários vão consultar já o que está em cache, deixando muito mais rápida a consulta e causando menos perda de processamento por parte do servidor, do banco de dados relacional. Já no gerenciamento de sessões, a gente pode pensar numa sessão ativa de um jogador em algum jogo online. Ele tem um tempo para ficar ativo naquela sessão. Às vezes uma partida, uma coisa assim. Como que a gente faz esse controle? Através do gerenciamento de sessão muito mais fácil, né? Dessa memória que fica guardando esse tempo. No limite de taxas, por exemplo, o número de publicações em um fórum. O que isso quer dizer? Geralmente, as páginas têm esse controle de publicação para que não fique tão pesado o processamento. Se toda hora você tiver uma inserção, vai chegar uma hora que o banco de dados vai ficar muito pesado, muita informação num curto período de tempo. Com o Redis, você pode criar uma limitação dessa quantidade de inserção que vai ter, que facilita muito. Um exemplo aqui também que é legal a gente ressaltar é o Twitter. Na parte de assuntos do momento, né, que a gente tem os Trend Topics, e eles são atualizados continuamente. Pensa bem, se cada um que acessasse os Trend Topics teria que fazer uma consulta no banco, no disco, para ter acesso a essas informações. Então é válido pensar que elas estão num cache. Muito obrigado, espero que tenha ficado bem claro o Redis. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. E é isso, uma boa avaliação para todos.